Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil. Hoje eu estou com Severino Benner, ele é fundador e CEO do Grupo Benner. Severino, super obrigado, nós podemos conversar numa situação tão incomum, tão diferente, mas que tem tudo a ver com o nosso assunto, não é isso? Temos boas histórias para contar? Sim, tem muito. Bom dia a todos, quem está nos ouvindo. Temos muitas histórias boas nesse momento aí na área da saúde, tem muita coisa acontecendo. Bom, eu vou pedir para a gente começar a nossa conversa, você contando um pouco da história do Grupo Benner, porque não é uma empresa nova, muito pelo contrário, e já teve uma longa jornada até chegar onde chegou hoje, né? Então vamos contar um pouquinho dessa história. A Benner nasceu em Santa Catarina, lá no Vale do Software, que é Blumenau, onde se desenvolveu muita empresa de tecnologia. Blumenau e Florianópolis são os grandes polos hoje. A gente começou fazendo software de gestão na área de RH, na área de gestão de ERP, e em 99 a gente, com o nascimento com a criação da Agência Nacional de Saúde, que começou a fazer a regulação no setor, a gente começou a desenvolver softwares para o mercado de saúde, aprendendo junto com a ANS e com o mercado, porque era uma novidade, a Agência Nacional tinha sido criada e começou a fazer exigências. E a Benner hoje é uma empresa, depois veio para São Paulo em 2001 e se espalhou pelo Brasil. Hoje é uma empresa de 1.350 funcionários, que tem várias verticais, e uma das verticais é uma divisão da empresa focado em negócio de saúde. Tudo que envolve saúde e para ajudar esse setor aí a se desenvolver, tanto a nível de software como a nível de serviço. Bom, nada mais propício para a gente falar do que saúde nesse momento que a gente está vivendo, né? Aliás, você comentava como tem coisas que a gente não pensa nesse segmento de saúde. Você comentava antes comigo que o que está acontecendo agora, essa pandemia, criou de uma certa maneira um desequilíbrio, ou se não um desequilíbrio, uma mudança de forças, uma mudança de atuações nessa área de saúde em relação a hospitais, a internações, a procedimentos, enfim. Comenta um pouco sobre isso, que isso tem muito a ver com o que está acontecendo agora, né? O surgimento da pandemia mudou tudo. Nós começamos o mês de março, tudo que a gente imaginou, tudo que um hospital planejou, que uma operadora planejou, foi de certa forma, destruído, e novos modelos estão surgindo. Então aconteceu o quê? As operadoras vinham com uma alta sinistralidade e baixa rentabilidade. E aí veio um movimento do pessoal migrando para a compra de hospitais, formação de grupos econômicos dos hospitais, visando reduzir custos, assim por diante. Mas a pandemia veio e o que aconteceu? Os hospitais perderam receita, porque a internação do corona é uma baixa receita, porque não tem a cirurgia, não tem o mate médico, o material, e as operadoras, elas, de certa forma, foram beneficiadas esse ano. Por quê? Porque o índice de infectados para quem tem plano de saúde é menor, então nós estamos falando aí de menos de 0,5%, e as cirurgias eletivas que estavam suspensas estão voltando em alguns estados, mas ainda de forma mais lenta. E o cidadão, o beneficiário, ficou com medo de ir no hospital, porque com medo de ser infectado. Então, o que acontece? A sinistralidade, por exemplo, já a partir de maio, ela caiu para 50%, 53%, 55% e tal. Então, são dados da própria agência. Ou seja, as operadoras, elas tiveram um fôlego esse ano, e isso foi uma mudança que não estava previsto em nenhum planejamento, nem da operadora e nem dos hospitais. Não, com certeza. Agora, nesse contexto, né, você me explicava, e eu queria entender isso melhor,
O Brasil era, até então, um dos poucos países que a telemedicina ainda não estava exatamente aprovada ou regulamentada. Se tentou fazer isso antes e, nesse momento, a gente conseguiu entrar nesse primeiro mundo. Então, comenta um pouco sobre isso, porque isso pode ser também um divisor de águas para a gente, né? Sim. A telemedicina já era amplamente utilizada em outros países, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, assim, 35% da população se utilizava disso amplamente, a medicina. Aqui no Brasil, nós tivemos há 2 anos atrás uma resolução do Conselho Federal de Medicina permitindo a consulta por vídeo, que chama teleconsulta, né? Porque a teleconsulta é fazer uma consulta com o seu médico através das ferramentas como essa que nós estamos falando, com mais segurança. Mas a telemedicina que os grandes hospitais utilizavam, já existia, que era o médico consultando um médico lá no exterior sobre um caso de um paciente. Então a teleconsulta, ela foi liberada e foi proibida logo em seguida, porque foi revogada a resolução. E aí nós ficamos às cegas. O Brasil só podia fazer teleorientação, orientação. Uma enfermeira orientando seu filho, sua mãe, assim por diante. Quando veio a pandemia, quer dizer, primeira decisão, como é que nós vamos tirar as pessoas das filas das UPAs, do SUS, dos hospitais públicos? E aí foi liberado pelo Senado um decreto que liberou a telemedicina. E nesse período, os médicos aprenderam que essa ferramenta é muito útil. E eu acredito que ela vai se tornar definitiva, porque quem vai decidir isso é o cidadão. É igual você usar a decisão de usar o Uber, de usar pedir comida pela internet ou qualquer coisa, é do cidadão e não é do governo. Então, na verdade, o cidadão decidiu que isso é uma ferramenta muito útil para as principais especialidades, que ela pode ser utilizada, ou para os retornos aos médicos. Isso dificilmente vai parar, porque o mundo já utiliza, já está testado no mundo, e isso vai cada vez mais vai ser incrementado a utilização, e o médico que não oferecer essa ferramenta vai perder clientes. Bom, da mesma forma que aconteceu com a queda dos preconceitos e do paradigma em relação ao trabalho remoto nas empresas, isso também, né? E eu ficava pensando, puxa vida, quantas vezes a gente não vai no médico só para falar 5 minutos e ele pedir 3, 4 exames, se é que não pede muito mais, né? Isso já não poderia ter, essa anamnese não poderia ser feita remota? É o que está acontecendo agora e muito mais, né? Então, veja bem, várias especialidades, elas por exemplo, você ir no psicólogo, você ir num clínico geral, algumas operadoras, elas, dos lugares mais distantes, elas já utilizavam o recurso do que o paciente ficava com uma enfermeira, o médico especialista estava remoto. Nós temos 2 tipos de ida ao médico. Uma é o seguinte, nós temos a ida ao médico, temos o retorno, para levar exames. Todos os retornos poderiam ser virtuais já sem impedimento nenhum, porque o médico acessa o portal do laboratório com meus exames, ou o portal do hospital, e ele vai discutir comigo o resultado do exame. Não precisava estar presente. O tempo que o paciente gasta, o estacionamento, todas essas coisas, elas não têm sentido de existir. E muitas vezes aquela primeira consulta, aquela consulta de triagem, a consulta que depois se chega à conclusão que eu vou pedir alguns exames e para descobrir se eu tenho que caminhar para um cardiologista, que eu tenho que caminhar para um especialista, isso poderia ser automaticamente feita pela telemedicina. Outra coisa, a própria consulta de triagem, por exemplo, para colocar você na fila certa, no médico certo, ela perfeitamente pode ser feita. Porque hoje um dos problemas que nós temos no Brasil, a gente vai em 3 médicos ou até 4 para descobrir qual especialista resolve o teu problema. E isso podia ser evitado por uma teletriagem. Por exemplo, na Europa, você não acessa um serviço público de saúde sem passar por uma teletriagem por telefone ou por algum sistema.
porque aí a pessoa, o sistema te coloca na fila certa, com o médico certo. Então isso elimina desperdício. Não, você falou da triagem, vou citar, eu vou tornar isso mais concreto. Quem já não conhece alguém que um dia, por exemplo, se incomodou com uma dor nas costas, aí foi procurar ortopedista, o problema era de rim, quer dizer, às vezes não tem nada a ver, né? Isso por uma triagem muito bem feita, até remota, eventualmente, e aí que eu acho que a gente vai entrar, que eu queria entender como é que a Benner colabora com isso, porque eu estou entendendo que vocês têm ferramentas, sistemas, dispositivos, enfim, que ajudam a implementar tudo isso que a gente está falando, né? Isso. Há 8 anos atrás, a gente tem uma empresa, nosso grupo, que atua em Florianópolis, ela criou um serviço que a gente trouxe da ideia da Europa, que é o Saúde 24 Horas. É um aplicativo, do 0800, que você pode acessar 24 horas por dia para falar com enfermeira, e cada grupo de enfermeira tem um médico na retaguarda, depende do caso, sobe para o médico. Ou seja, aquilo era teleorientação e teletriagem, porque quando você ligava com uma dor nas costas, a gente aplica um algoritmo, que nada mais é do que um algoritmo de decisão, que conseguia, em função de um conjunto de perguntas, eu conseguia definir qual era o seu problema, que seu problema com 93, 94% da assertividade, que é o problema renal, que você devia procurar um especialista tal, ou eu a gente poder dar o Saúde 24 horas, dava orientação para o paciente, dizendo, faça isso, faça aquilo, e se não melhorar, daqui a 1 hora me liga de volta, ou eu te ligo, e a gente fazia um encaminhamento. E aí, 40% dessas pessoas, a gente resolve o problema na hora. 40%, 35% coloca na fila certa. O que é na fila certa? No médico certo. Vai num cardiologista, vai num especialista tal, então, esse encaminhamento para o especialista certo, ele reduz muito o custo, que a gente chama de uso indivíduo. Uso indivíduo porque você vai tentando resolver teu problema indo em vários lugares. Não, isso é de extremo valor, né? Por exemplo, para os convênios médicos, né? Quantas pessoas já também não saíram caçando médicos diferentes nos convênios, que aliás é um dos cenários nos quais vocês, o sistema de vocês também serve para a administração dos convênios, hospitais e consultórios médicos, acaba encampando isso tudo, estende essas possibilidades a todos esses universos, né? Sim. As operadoras, desde quando elas surgiram, e quando se criou o seguinte, a minha operadora é melhor do que a sua, porque minha tem uma rede maior, meu livro é maior do que o seu. Então, o que a nossa cultura é? Eu vou manter meu plano de saúde com uma operadora que tem um livro maior, que tem mais opções de médico. Mas você acaba indo, você tem os seus médicos, e isso não tem importância. Ou é muito melhor eu ter um médico interessado na minha saúde. A pandemia vai mudar isso. Vai obrigar as operadoras a se aproximar muito do seu paciente para cuidar da saúde. Porque nos últimos anos era muito mais fácil a operadora pegar 20%, 25% de inflação de custo médico e repassar para os nossos RHs, as nossas empresas, pagar essa conta. Só que chegou no limite, porque 20% um ano, 23% no outro, 21% no outro. O custo do plano de saúde na folha, ele já está mais de 13%, está chegando em 15% em muitos casos. Então, isso é insustentável. Então, o que é a necessidade? Aí a telemedicina, a inteligência artificial, vai obrigar a conectar o paciente e cuidar dele antes do sinistro. Cuidar dele para evitar o uso indivíduo, porque é o seguinte, nós temos 2 problemas hoje. Uso indivíduo, que você vai de médico em médico, a gente chama uso indivíduo, por falta de informação, por falta de esclarecimento, e o médico que pede mais exames do que deveria, nós somos campeão mundial de exames por consulta, e você tem também o fraude. Tem fraude nesse sistema de saúde,
Isso dá mais de muitos bilhões por ano, segundo os levantamentos, chega a 120 bilhões por ano de fraude no sistema, tanto público como privado. Então isso, somado, o fraude e o uso indivíduo, encarecem a saúde no Brasil. E isso, o uso indivíduo é um fator que as operadoras, os seguros, vão atuar. E aí que entra a tecnologia. Então a gente provê tecnologia, tanto de telemedicina, como de teletriagem, como conectar o usuário em casa, com sua balança conectada, com seus equipamentos conectados, subindo informações para uma central. Então isso vai ser uma tendência daqui para frente. Assim como você falou, auxiliar a pessoa a ter os seus cuidados, né? Ter as suas melhores práticas. Se o nosso carro a gente leva a cada X mil quilômetros, por que não ter um procedimento análogo com as pessoas? Né? É a mesma coisa, né? De uma certa forma é quase que a mesma coisa. Sim, na verdade é isso mesmo. Na verdade, você gerenciar a saúde de uma forma preventiva. Gerenciar a saúde de uma forma preventiva. Então, cuidar do paciente, mesmo que ele seja um paciente crônico, que seja um cara diabético, seja um cara com doença do coração, mas cuidar dele de uma forma preventiva. Esse vai ser o grande norte do sistema de saúde. Perfeito. Puxa vida, sabe que nós não sabemos ainda quanto tempo essa pandemia vai durar, a gente espera que ela entre em declínio rápido, mas já ficou claro para mim, por tudo que você falou, né, não só sobre o mercado, mas até sobre as colaborações que a Benner tem feito nesse segmento, que quando essa normalidade chegar, o mundo vai ser diferente. E com certeza a gente vai precisar conversar de novo, Severino. Vamos marcar uma nova conversa para a gente fazer um balanço de como o mundo mudou? Com certeza. Na saúde, a gente só tem uma certeza, que na saúde tudo vai mudar. A forma do beneficiário olhar para a sua vida, para a sua saúde, como os seguros vão olhar, como a saúde pública vai pensar no paciente, isso vai ser a grande revolução. O grande legado da pandemia vai ser a forma de gerenciar a saúde, dos dois lados, de quem provê e de quem utiliza. Nós vamos ter aí um aprendizado muito grande, assim como nós vamos ter um aprendizado muito grande com a visão de poder trabalhar de casa, de ter uma qualidade de vida melhor, e menos tempo no trânsito. Então, acho que a gente está aprendendo muita coisa nesses 6 meses, e nós estamos acelerando 5 anos de mudanças que iriam levar 5 anos, vamos experimentar ela não estamos experimentando agora, dentro dos últimos 6 meses. Por um caminho que não foi desejado, mas vamos fazer do limão uma limonada, né? Então que a gente possa tomar um café presencial até daqui a alguns meses, vamos voltar a conversar. Muito obrigado por essa conversa, por tudo que você contou pra gente. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com Severino Benner, fundador e CEO do Grupo Benner. Muito obrigado, permaneça seguro também você em casa e até a nossa próxima conversa. Muito obrigado, Flávio. Foi um prazer conversar com você e de dar esses esclarecimentos.